Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Nepcast. Eu sou Andressa Pacheco, enfermeira. Estou atualmente frente à Gerência de Política de Enfrentamento à Violência da Mulher, contra a Violência da Mulher e de Gênero. Estamos iniciando uma série especial em Agosto Lilás, que é um mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento à violência contra a mulher. Ao longo deste mês, vamos conversar sobre os direitos, prevenção, rede de proteção e como cada pessoa ela pode contribuir para construir uma sociedade mais segura para as mulheres. E para começar essa série muito especial, né, hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial também. Advogada feminista frente às causas feministas do nosso município, secretária da Mulher do nosso município, mãe de João e José, Luana Maraboco. Seja bem-vinda. Obrigada, Andressa. Obrigada, Nepcast, por estar nos recebendo, quanto secretária de Política para Mulheres, e também à frente da pauta, de a causa das mulheres, defende os direitos das mulheres, para tratar de um tema tão importante, de um tema relevante, que deve ser discutido diariamente, não somente no mês de agosto, não somente porque estamos vivenciando o Agosto Lilás, mas porque é importante a gente falar disso todo dia, porque as mulheres sofrem violência todos os dias, em todos os lugares, em todos os espaços. Também nós temos aqui como nossa convidada, nossa secretária executiva interina, Ana Miranda. Seja bem-vinda. Então vamos começar, né? Para começar, por que existe o Agosto Lilás e por que ele é tão importante esse mês para o nosso país? O Agosto Lilás ele é um programa de conscientização. É uma lei, inclusive, né, uma lei federal, não é lei municipal, é uma lei federal, instituída, onde as instituições privadas, públicas, no mês de agosto, se mobilizam para conscientização, para campanhas de enfrentamento à violência, para discutir, falar sobre enfrentamento à violência contra a mulher. O Agosto Lilás, o Lilás é escolhido porque ele é a cor também do enfrentamento à violência contra a mulher, é ligado sempre às causas de gênero. Então, é um mês que é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Então, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha esse ano faz 20 anos. Então, mais ainda, a gente precisa retomar esse diálogo, falar sobre enfrentamento à violência, falar sobre o Agosto Lilás. É um tema tão importante e tão necessário para que a gente possa discutir. E aí, pegando esse gancho, falando da Lei de Maria da Penha, né, que esse ano completa 20 anos, né, e aí a gente fala, depois de 2 décadas, né, porque nós ainda precisamos falar de violência contra a mulher, né, quando a gente já se tem uma lei de há 20 anos. Parece muito tempo, mas, na verdade, 20 anos para uma lei, para uma legislação conseguir ter a sua subsunção, aí já é a advogada falando, para a lei conseguir ter aplicabilidade, para ela estar prática, para ela ser executada, a gente precisa da força dela enquanto legislação, enquanto papel, mas a gente precisa também da mobilização social, a gente precisa que as instituições apliquem a lei da forma correta. E a Lei Maria da Penha, ela vem sendo atualizada, né? Ela é uma lei que tem 20 anos, mas nesse último ano a gente já teve atualizações também. Então, cada vez mais ela vai se adequando às necessidades da sociedade. E ainda é muito necessária. Eu luto e almejo que a gente tenha uma sociedade onde não seja necessário mais existir uma Lei Maria da Penha, mas hoje ela é muito necessária. Então, ela não é uma lei, ela é uma das leis mais avançadas com relação à proteção à mulher do mundo, né? Está entre as três, segundo a ONU, entre as três leis mais avançadas do mundo sobre o enfrentamento à violência e de proteção à mulher, e ela tem um amplo aspecto. A maioria das pessoas pensam que Lei Maria da Penha é só para proteger aquela mulher que apanha do marido em casa. Não é assim. A Lei Maria da Penha ela tem um amplo aspecto para a proteção de gênero, para a prevenção da violência, fala sobre educação, fala de medidas protetivas, fala de campanhas de divulgação, fala de canais de denúncia. Então, a Lei Maria da Penha ela é mais um instrumento, o mais importante, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, mas ela é mais um instrumento dessa luta e dessa causa. A Lei Maria da Penha, o Brasil ele foi condenado a criar uma legislação específica para o caso Maria da Penha, né? Depois de 19 anos que Maria da Penha sofreu as violências, né? Que levou um tiro do seu companheiro e que sofreu todas as outras violências, o Brasil foi condenado por uma corte internacional para que criasse essa lei Maria da Penha, né? Por isso o nome,
porque foi nesse caso específico que o Brasil foi condenado. E aí a gente cria essa lei, mas na sua estrutura principal, ela ainda era uma lei muito crua, é uma lei de 2006, né? Na época da aplicação da Lei Maria da Penha, da criação da Lei Maria da Penha, eu era estudante de Direito e tive a oportunidade de trabalhar com a Lei Maria da Penha no seu início, né? Onde as pessoas ainda não sabiam como utilizar, as próprias delegacias ainda não tinham conhecimento da lei, as mulheres ainda continuaram sendo revitimizadas nesses espaços. E hoje, 20 anos depois, as pessoas ainda não conhecem a Lei Maria da Penha. Nunca se deram o trabalho de dar um Google e lá ver Lei Maria da Penha, o que é que tem, quais são os artigos, qual é a proteção. Então, nosso trabalho enquanto organismo de proteção à mulher também é de divulgação dessa lei, também é de fazer com que as pessoas conheçam e saibam quais são os seus direitos, que as mulheres também, enquanto companheiras, são também vítimas e ou agressoras de outras mulheres. A gente está aqui para falar, isso é bem menor, o número é muito menor, mas a gente fala da proteção enquanto a mulher de uma forma ampla, de todas as mulheres em suas interseccionalidades, né? Mulheres Rurais. rurais, a gente está com um centro de referência, a gente vai falar daqui a pouquinho, na zona rural, então, mulheres rurais, mulheres da cidade, da zona urbana, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres de todos os tipos de religião, mulheres trans, mulheres cis, então, todas as mulheres são contempladas pela Lei Pela lei. Maria da Penha. E todos os organismos aqui, enquanto Secretaria da Mulher, enquanto Prefeitura Municipal de Caruaru, mas também toda a rede de enfrentamento à violência, tem a obrigação, né, de contemplar essa lei em suas atitudes, seja no enfrentamento à violência cru, no período de repressão, né, onde a mulher sofre a violência e é acolhida por esses organismos, mas também na prevenção. Ótimo. Que aula da Lei Maria da Penha. Excelente. Secretária, Caruaru ele tem se destacado muito nas políticas para as mulheres, né? E aí, falando bem particularmente como nascida e criada em Caruaru, eu vejo hoje Caruaru hoje um município como um lugar muito seguro para a mulher, né? No geral, né, o que é que a gente tem na cidade, no município, ele é muito seguro. Mas como a senhora ela avalia o cenário atual do enfrentamento à violência contra a mulher hoje, atualmente, no município? Como você consegue avaliar, fazer esse corte? Esse corte, né? Caruaru, ele é referência nacional no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos programas, né, que são respeitados e conhecidos nacionalmente, como é o NIOGE, vou falar dele daqui a pouco. Mas eu acho que antes da gente falar exatamente onde estamos, a gente precisa fazer um retrospecto de como a gente chegou aqui, né? Como é que Caruaru alcançou esse estágio de Viu, né? referência, né? Caruaru tem uma secretaria da mulher. Primeiro foi criado um centro de referência da mulher em Caruaru, logo depois da Lei Maria da Penha, e aí o centro de referência era vinculado ainda à assistência, depois uma secretaria executiva da mulher, também vinculada à assistência, depois ao gabinete do prefeito. E aí, quando a gente tem a primeira mulher eleita prefeita em Caruaru, né, que é Raquel Lira, um dos primeiros atos enquanto prefeita foi a criação de uma secretaria da mulher com um orçamento próprio. E isso faz muita diferença. Política pública sem orçamento, praticamente impossível. Eu admiro quem conseguiu dar largos passos à política para mulheres em Caruaru sem orçamento. Sem orçamento. Então, assim, minha grande admiração aí, e aí eu vou reunir todas em nome de uma, né? Elba Ravani, que fez política para mulheres em Caruaru praticamente sem orçamento. Então, Sozinha. praticamente sozinha. Então, uma das coisas que a gente trabalha, inclusive, na política para as mulheres, é a gente não apagar a história dessas mulheres. Então, cada uma dessas mulheres que passou pela política para as mulheres enquanto gestora e as suas equipes, né? Que ninguém faz nada sozinho, então cada uma delas com as suas equipes. Então, quando Raquel Lira, prefeita de Caruaru eleita, cria uma secretaria com orçamento próprio, Perpétua Dantas foi a primeira secretária, começa-se a estruturar de uma forma mais sólida a política para a mulher. Então, a partir daí, uma Secretaria da Mulher com orçamento próprio, o centro de referência mais estruturado, os programas e projetos começam a ganhar robustez, Feira da Mulher Empreendedora, o centro de referência também fazendo o papel
do Maria da Penha vai às escolas com estrutura para isso, porque Elba Havani já fazia Maria da Penha vai às escolas, eu já também lembrar disso, mas aí começa a ganhar um pouco mais de estrutura. E aí a gente vai caminhando, né, nesses anos, enquanto Raquel prefeita, a ganhar mais orçamento, emendas parlamentares, que não vinha emenda parlamentar para política para mulheres. Para a política, né? Para a gente fazer um curso de qualificação, a gente tinha que contar com o empréstimo de alguma coisa da assistência, uma parceria com a saúde. Então, era tudo muito Na articulação. articulação. Então, as secretárias da mulher eram muito mais articuladoras do que realmente executoras da política pública enquanto gestão de orçamento. E aí, depois disso, né, Raquel passa o bastão para Rodrigo e eu tenho que fazer essa menção, porque enquanto um homem assume a política, a gente já fica poxa, será que vai acontecer do mesmo jeito? A política vai continuar crescendo ou a gente vai ter um retrocesso? E aí, Raquel abriu as portas para a Secretaria da Mulher existir, Rodrigo escancarou as janelas. Eu digo isso muito para ele, que eu sou muito grata. A política para mulheres é uma causa de vida da Luana pessoa, mas aí da Luana gestora passou a ser um compromisso diário. E Rodrigo é o grande parceiro que a Hanna está aqui, não me deixa mentir, a gente propõe para ele, algumas vezes as ideias vêm dele também, né? Ele tem muita sensibilidade com relação a isso. Então, além da política para mulheres começar a ter mais estrutura com Raquel, com Rodrigo a gente conseguiu galgar equipamentos, lançar novos programas, ampliar a equipe, né? A equipe da Secretaria da Mulher hoje é 4 vezes maior, né, do que a gente tinha. Essa semana nós estávamos numa reunião, né, e os municípios falando, quantas equipes vocês têm? Aí alguns municípios, 3, 5. Aí, Hanna, quantas? Aí, Hanna, 70 pessoas. Nós temos aqui realmente um material humano invejável da maioria das cidades, não só do estado de Pernambuco, mas do Brasil. Todos com muita excelência também, diga-se de passagem. Hoje eu estou no Conselho Fiscal do Fórum de Gestoras Nacional, da Frente Nacional de Prefeitos, e quando a gente traz as práticas de Caruaru, o que acontece em Caruaru com relação à política para mulheres, é invejável. Né? A maioria dos municípios não tem a estrutura que a gente tem. Então, com esse passo aí, né, onde nós estamos no enfrentamento à violência contra a mulher, voltando à sua pergunta, eu não posso dizer que a gente está num mar de rosas, porque o enfrentamento à violência é uma pauta dura, é uma pauta difícil, uma pauta pesada. Diária. É diária. A gente ainda tem, eu estava analisando ontem o mapa da violência do Fórum de Segurança Pública, os números são absurdos, o número de violência é altíssimo, contando que a gente ainda tem muita subnotificação, tá? Muitas mulheres que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sofrem violência. Algumas nem sabem que o que estão sofrendo é violência. E violência. Né? Depois de muito tempo, e normalmente, né, a gente tem na Lei Maria da Penha elencado 5 tipos de violência. Violência moral, violência física, patrimonial, sexual, e aí, violência psicológica. E aí, a maioria das mulheres só percebe a violência quando a violência é física, deixa marcas. Né? A violência sexual e a violência física são as que deixam as marcas visíveis. Né? E aí, quando essas mulheres estão há muito tempo sofrendo violência moral, violência psicológica, só percebem algumas vezes quando aquilo já está numa situação muito difícil, inclusive de sair do ciclo de violência. Elas já estão presas naquele ciclo há muito tempo, há muitos anos. Aí tem filhos envolvidos, dependência financeira e vários outros fatores que impedem as mulheres de sair desse ciclo de violência. E é que elas percebem que estão. E aí elas já não têm mais perto família, já não têm rede de apoio, já se sentem sozinhas. E aí nosso papel enquanto equipamento hoje é dizer, mulher, você não está sozinha. A gente tem um equipamento, a gente tem pessoas qualificadas prestando esse serviço. Nós temos um centro de referência da mulher que funciona 24 horas, que já é conquista da gestão Rodrigo Pinheiro, né? A primeira coisa que a gente fez foi trazer o centro de referência para o lado da delegacia e fazer com que ele funcione 24 horas, né? Não tem lógica a delegacia funcionar 24 horas e o centro de referência não. Então, a gente tem um centro de referência funcionando 24 horas, tem um centro de referência na zona rural, o primeiro do Brasil na zona rural. E a gente tem outras políticas de enfrentamento
Maria da Penha vai às escolas, formações, formação da própria equipe. O Agosto Lilás também, a gente aproveita para fazer essas reciclagens com as nossas equipes também, Sim, com as equipes da Prefeitura Municipal de Caruaru, com os agentes sim. comunitários de saúde, com a educação, porque a gente precisa habilitar aqueles profissionais que trabalham diariamente com a população de Caruaru A para que reconhecer. reconheçam e saibam. Eu acredito que a gente hoje já tem uma visibilidade muito maior do que tinha 20 anos atrás. Mas Certeza. ainda tem muitas mulheres que não sabem que em Caruaru tem Secretaria da Mulher, que Caruaru tem um centro de referência, que Caruaru tem essa visibilidade e notoriedade, que tem o NIOJ, que é um núcleo integrado dos oficiais de justiça Sim. do cumprimento de medidas protetivas, que acelera o cumprimento dessas medidas e salva a vida das mulheres. É uma parceria que nós temos, um acordo de cooperação com o governo do Estado, com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com toda a rede de enfrentamento, que garante que essa medida protetiva vai ser tratada com prioridade, com oficiais de justiça nomeados especificamente para que aquilo seja feito, e não mais numa central de comando, mas também que aqueles oficiais de justiça que estão nomeados lá estão formados pela Secretaria da Mulher com relação à sensibilização, o apoio, o acolhimento e toda a rede. Não adianta a gente sensibilizar a delegacia, mas o Tribunal de Justiça não está sensibilizado. A gente fazer isso tudo e o pessoal do Disque Denúncia ainda não ter o acesso direto à rede. Então, hoje a gente tem uma Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência de Gênero, que contempla todos esses atores, e a gente está a um passo do telefone. Sim. Então, a mulher precisou de alguma coisa, a nossa equipe teve acesso, pelo WhatsApp a gente consegue acionar todo mundo. Então, é um diferencial muito bom. A gente tem, eu gosto de citar muito, foi no Agosto Lilás do ano passado, eu estava numa mesa na OAB, numa mesa de discussão sobre o Agosto Lilás, uma advogada pediu apoio à Comissão da Mulher Advogada, os oficiais de justiça fizeram a intimação, o agressor foi notificado em menos de 2 horas. Antes de eu sair da mesa, o agressor já tinha sido notificado de uma medida protetiva, que a mulher fez a denúncia. Tudo isso em menos de 2 horas. São todos os casos assim? Não. A gente tem um levantamento de 90% a 98% em até 24 Em horas. até 24 horas. Essa intimação do agressor e a devolução da medida protetiva. Que já é Mas um tempo bem já considerado, se a é gente olhar em torno em de todo o Recife, país. em Recife, que aqui nossa capital é aqui do lado, a última reunião que a gente teve, né, com toda a rede, o pessoal em Jaboatão, Olinda, Recife, uma média de 15 a 20 dias para que o agressor seja notificado. Então, que o agressor saiba que a mulher está com a medida protetiva. Uhum. Então, e nesse período? Quantas vezes a medida foi quebrada antes que o agressor tenha ciência de que está sendo notificado? Notificado. Inclusive, vamos receber esse mês, né, para um episódio Giliardi, do Nioji, junto com a Adriele, para falar exatamente de como é esse funcionamento aqui no município de Caruaru, né? Que é um avanço também para a gente, é uma conquista. Inclusive, era a próxima questão mesmo, né? Os avanços de Caruaru, que você já citou mesmo aí, o CRM Rural, que Tem mais. tem muito, então vamos falar, vamos falar. Então, que bom que, né, Giliardo e Adriele são aí 2 grandes atores desse processo, mas para falar de avanço, e aí eu fico muito feliz que Hannah está aqui comigo, ela está me acompanhando hoje, não está sendo entrevistada, mas como eu falei no início, que ninguém faz nada sozinho, hoje quem está carregando esse barco, né? Eu ainda estou no finalzinho da minha licença maternidade, mas pela segunda vez eu passo o bastão para a Hannah, para que ela conduza a equipe, né, ela faz de uma forma leve, de uma forma tranquila e dá continuidade ao trabalho, dá as impressões dela enquanto gestora, né, e traz, né, essa força, mas muitos dos avanços que nós temos hoje é da conta e responsabilidade dela também, enquanto secretária executiva, mas principalmente enquanto parceira dessa luta. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho a melhor secretária executiva de política para as mulheres do Brasil, né? Então, Hannah Miranda me traz essa tranquilidade e E essa leveza dela, essa né, leveza gente? de Dela, condução dos essa trabalhos, leveza dela, que a gente chega aceleradíssima na sala dela. tranquila. Flor, respira. E aí, quem não conhece a Hannah profissional não sabe a qualidade técnica que ela tem ainda, e muitos dos nossos projetos foram galgados
ranger de dentes dela, né, Uhum. pelo trabalho intelectual que ela executa dentro da secretaria. E aí dos avanços, a gente tem um avanço que aí não é do Agosto Lilás, mas também tem o condão do enfrentamento à violência. A gente tem a primeira lavanderia pública municipal com o recorte da política de cuidados do Brasil. O que é isso? Ai, tem tanta gente que nem sabe que essa lavanderia existe. E por que ela é tão importante, né? E é um projeto que Hannah carregou assim, debaixo do braço, E fez né? acontecer. Eu ia em Brasília bater nas portas para que as coisas acontecessem, saíssem, mas o projeto de implantação, o modelo de gestão, foi uma construção de Hannah enquanto secretária executiva, Sim, com a nossa equipe de projetos de licitações, através também da nossa secretária de captações, sim. né, que faz esse trabalho de trazer o recurso para acontecer em Caruaru. A gente não pode deixar de De nomear, né, nomear as as pessoas pessoas que fazem importantes. parte desse processo, mas os avanços em Caruaru têm muito a ver com o orçamento que a gente conseguiu conquistar, Sim. tanto do orçamento municipal, das leis orçamentárias de Caruaru, mas também dos recursos que a gente traz externos, né? A gente tem aí também parcerias com outras empresas privadas, com as empresas públicas, como é, por exemplo, a gente tem parceria com o NTCPE, com o governo do estado, enormes parcerias com o governo do Sim. estado, e a gente tem grandes avanços depois que Raquel aí se tornou governadora. A gente tem carro específico para o enfrentamento à violência, que a gente também tem um carro recebido do Ministério da Mulher e Sim. um do governo do estado. Então, parceria com o governo Lula, parceria com o governo Raquel Lira, trazem para Caruaru um profissionalismo e material. Aí a gente já tem o material humano garantido pelo prefeitor de Pinheiro, a gente consegue ganhar mais estrutura também Estrutura. com o governo do estado, trazendo formações e qualificação profissional nas creches de Caruaru. Iniciou esse Sim, processo e Raquel distribuiu para o estado inteiro. sim. A gente traz um modelo específico e aí isso se multiplica. E a lavanderia pública, ela tem esse condão no território. O Luiz Bezerra Torres é um residencial aqui em Caruaru que tem um tamanho gigantesco e junto com ele vários problemas, inclusive o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente discute lá dentro com homens e mulheres a divisão sexual do trabalho e o enfrentamento à violência. Então, esses avanços é que precisam ser pontuados, né, e a gente trazer à luz o que é a política de cuidados, que ainda é muito nova. A Lei Maria da Penha tem 20 anos, a política de cuidados tem um. Né? Então, a gente precisa, ela, E a enquanto lavanderia está dentro da política está de dentro da cuidado, né? política de cuidados, ela é o modelo, né, do Ministério das Mulheres com relação à política de cuidados junto com as cuidadotecas. Então, a gente precisa valorizar. Caruaru tem esse modelo. A gente vai conseguir replicar? Não sei. Mas hoje a gente tem esse modelo inicial e está estudando, né, a aplicabilidade desse modelo e a E reprodução, a reprodução. né? O que que a gente vai poder transformar desse modelo inicial e o que que ele vai servir, né, de pesquisa, de estudo Uhum. nos próprios pesquisadores aqui de Caruaru. Eu já convido os homens e mulheres pesquisadores para que façam um trabalho, escrevam sobre a política de cuidados e vão lá fazer uma imersão na secretaria. É. E a política para a mulher no município cada vez mais fortalecida e crescendo, né, com a lavanderia, com o CRM rural, né, com as mulheres empreendedoras, que é um projeto lindo, né. O centro de qualificação profissional exclusivo para mulheres, né? Muita gente não sabe que a gente tem, e é aqui no centro da Uhum. cidade, ali pertinho da estação ferroviária, onde está se criando uma ambiência de tecnologia, de inovação, com um Sim, posto sim, digital ali do sim. lado. Nosso centro de qualificação, ele é exclusivo para mulheres, com grandes parcerias aí com o Sistema S, Sebrae, Senac, Senai. A gente Exatamente, vai trazendo a qualificação para essas mulheres agora, né? SESC Senat também trazendo aí as também. qualificações para as mulheres motoristas. A gente vai sempre tendo E novidades, achei né? muito interessante sobre as qualificações desses últimos cursos que abriram, que além de vir a sanfona, o triângulo, a zabumba, aí também veio uma edição de vídeo, que é algo que de fato, assim, hoje tá, né, a social media, ela tá bem alta, assim, e as mulheres É. querem isso. Elas Esses não querem cursos, o bolo doce é muito bom, elas aprendem, mas elas também querem, né, o trator, o dirigir, ser caminhoneira, né, tá tendo esses cursos, essas a gente qualificações. faz as qualificações profissionais de acordo com as escutas e os pedidos, as solicitações. Então, se as mulheres estão pedindo e solicitando certo tipo de curso, a gente vai atrás, né, para fazer um projeto de qualificação, garantindo que aquela mulher possa, né, trazer
aquela qualificação profissional para o seu dia a dia. Caruaru tem aí também da política para as mulheres dentro da educação, por exemplo, as creches que são os CMEIs, são território de tempo integral, as crianças entram de manhã, saem no final da tarde, isso permite que as mulheres possam se Se qualificar e qualificar, começar a trabalhar. trabalhar. E aí, dentro dos cursos, a gente trabalha empreendedorismo, associativismo, trabalha enfrentamento à violência, liderança, para que as mulheres se entendam enquanto profissionais capazes e que ocupem esses espaços. A gente não está aqui para tomar o espaço de ninguém, a gente está para ocupar o espaço que é É nosso. nosso. E tirar muitas vezes elas desses ciclos de violência quando elas são capacitadas, né? Que Com elas certeza. estudam, que elas empreendem, que elas têm financeiramente sua independência e quantas saem desse ciclo, né? Eu acho que o Quantas, principal papel é quantas saem. Ainda existem muitos desafios que a gente sabe, né, que não só a nível municipal, né, a nível realmente de fato do nosso país, assim, nós temos visto, infelizmente, no último ano, né, esse ano de 2026 estamos melhores, mas acho que em 2025 foi de fato um ano bem desafiador para o país no sentido. Mas, secretária, hoje qual o maior obstáculo assim que a senhora consegue enxergar quanto ao enfrentamento à violência contra a mulher hoje em Caruaru? o principal obstáculo, na minha visão, né, com certeza, é o conhecimento, é a informação chegar à mulher. E aí, quando essa informação chega, é que as mulheres percebem que elas podem contar com uma rede, né, que elas não estão sozinhas, que existe um caminho. E aí, é perceber que existe vida após a violência, mais ou menos assim. E que elas podem respirar tranquila. Esse ainda é o maior obstáculo, é a informação. E a informação aliada à educação. Sim, eu acho que o espaço onde a gente precisa estar cada vez mais presente é na educação, é no futuro. A gente planta hoje para colher o amanhã. Então, quando a gente vai, acho que o programa que mais se aproxima do ideal para que a gente consiga uma sociedade de equidade de gênero e que seja uma sociedade livre de violência é o Maria da Penha das Escolas. Quando a gente entra em contato com meninos e meninas, não adianta, por muito tempo se falou na política para mulheres somente falar para as mulheres. Eu entendo e reafirmo a importância de que as mulheres tenham a informação, mas a gente precisa chegar além disso. Né? A gente precisa transformar essa sociedade através da educação. Meninos e meninas. Através dessa geração nova que vai chegando, né? Isso. E aí, a palavra-chave da Luana profissional e da Luana pessoa é o respeito. Enquanto gestora, enquanto executora da política para mulheres, enquanto advogada. Se a gente conseguir plantar essa sementinha do respeito em meninos e meninas, a gente vai conseguir uma sociedade livre de violência. É um desafio gigantesco. A gente tem estimativas aí, tanto da ONU Mulheres, como dos organismos e das ONGs que trabalham o enfrentamento à violência, que talvez em 120 e tantos anos a gente vá ter uma sociedade com equidade de gênero, com mulheres ocupando papéis iguais com relação ao mercado de trabalho, mas ainda é muito tempo e a gente não sabe nem se realmente esse tempo vai ser suficiente. Sim. Buscamos todos os dias diminuir Precisa esse viver tempo. o hoje e tentar, né, no hoje, no que a Você gente começou tem aí hoje. falando, Luana, mãe de João e de José, eu trago, enquanto mãe de meninos, uma responsabilidade gigantesca para minhas costas, de criar meninos que saibam respeitar as mulheres, o protagonismo e o espaço dessas mulheres na sociedade. Então, é difícil ser mãe de menina, eu acho que é mais difícil ainda ser mãe de menino. E numa sociedade onde a machosfera permeia a criação dessas crianças e adolescentes, é um desafio tremendo, Diário, né? diário, né? Eu conto com um companheiro que divide comigo aí, lado a lado, essa criação, que eu acho que não deve ser muito fácil para ele ser meu companheiro, mas se não houvesse o respeito mútuo na relação e na criação das crianças, não seria possível. E eu nem exponho tanto assim a vida pessoal nas redes sociais, mas acaba que todo mundo sabe que a Luana é mãe de José, mãe do João, e João às vezes está num lugar dele e faz, mãe, alguém falou comigo e disse que é amiga da senhora.
A pessoa disse que lhe conhece. E João é muito reservado, o Breno é muito reservado. Eu acho que José já é mais banda voou, feito eu. Vai ser, Ele é mais. vai ser mais puxado para a Luana. Mas é isso, né? A grande barreira é a informação e a educação. Esse é o caminho. Se a gente trabalhar nossas crianças e aí conseguir, né, plantar a sementinha Quem da sabe daqui a liberdade, alguns do anos nós respeito. temos, né, essa sociedade que a gente deseja para as mulheres, né? Sem opressões. Eu estava falando essa semana sobre isso, assim. Eu disse, será que um dia eu ainda vou ver uma sociedade sem a mulher ela se sentir oprimida, né? Eu Em espero tantos que sim. fatores, né? Em tantas. Essa semana eu estava vendo sobre isso, uma postagem assim, quando você entra no Uber, como você já planeja se defender? Né? E ser mulher é isso o tempo inteiro, né? A gente o tempo todo está em sinal de alerta, né? De como a gente pode se defender, mesmo quando a gente não é vítima de uma violência doméstica. Eu acho que é um estudo, se eu não me engano, do Instituto Patrícia Galvão, né? Se não me falha a memória. Mas a cultura do medo, que as mulheres elas têm medo de sair na rua sozinhas, têm medo de. Quando você entra no Uber e vê que a motorista é mulher, você faz. Ai, que alívio. Que alívio. Não que todos os homens sejam agressores. Não é sobre isso. Não é disso que a gente está falando. Mas o quanto a gente ainda não tem a segurança de que o nosso corpo está Uhum. protegido, a liberdade, a roupa que você quer usar. O espaço Quando que a você gente quer fala estar. de violência sexual, muitas vezes se pergunta, qual era a roupa que ela estava usando, o que que ela estava, onde ela estava, que horas ela estava. Se fosse assim, mulheres de burca não seriam estupradas e violentadas, freiras não seriam estupradas e violentadas, crianças, bebês não seriam estupradas e violentadas. Então, se a gente olha, eu falei do levantamento do Fórum de Segurança Pública, maiores vítimas de violência sexual são meninas, crianças, até 14 anos. Que roupa uma menina de 14 anos está usando para ser estuprada? Então, não é nunca culpa da mulher. Nunca foi. Mas a sociedade, com toda essa cultura do machismo entranhada, Enraizado, como fala. traz esse questionamento na cabeça da gente. E a gente, enquanto feminista, muitas vezes se pergunta: essa atitude que eu estou tendo Sim, sim. é uma Porque atitude. é como se fosse meio que automático, né? A gente se pega, né, em atos falhos pela criação. E olha que eu fui, se você for aí conhecer a Luana Pessoa, eu fui criada num lar de muita liberdade, de muito respeito e de muito amor e de muito carinho. E eu me pego às vezes com pensamentos e com falas que, poxa, eu estou culpabilizando a mulher, não posso. Uhum, sim. A gente não pode nunca culpabilizar a vítima. É E é diário, né? por É isso que diário. muitas mulheres não pedem ajuda, não pedem socorro. Uhum. Pela Se sente cultura, se sente a culpada ainda, né? a culpada. Culpada. Lu, se uma mulher hoje está sofrendo violência em Caruaru, o que é que ela pode fazer? Onde ela procura? São vários Como a caminhos. Secretaria da Mulher ela pode ajudar essa mulher que ela está numa situação de violência, seja ela psicológica, moral, patrimonial, vicária, física. Aí você citou, inclusive, a violência vicária, ela é uma novidade já dentro da Lei Maria da Penha, super atual. Em Caruaru, muito bom, a gente tem uma rede de enfrentamento ampla e a mulher pode encontrar esse acolhimento em vários espaços. Mas enquanto Secretaria da Mulher, você mulher está sofrendo violência, ou nem sabe se está sofrendo violência, quer saber, quer informação. A gente tem um telefone que é o 9, eu vou falar bem devagarzinho, 8384 4310, que é o telefone do Centro de Referência da Mulher. Ele fica na Avenida Portugal, ao lado da Delegacia da Mulher, ao lado da Vara de Violência Doméstica e Familiar. O Centro de Referência funciona 24 horas, tanto presencialmente como o telefone. Sim. E você pode entrar em contato para tirar dúvidas, Uhum. para conversar, marca um horário para conversar com uma das nossas técnicas. Olha, eu não sei se eu estou sofrendo violência, minha vizinha está sofrendo violência, minha amiga. Eu queria saber, ó, acontece isso, 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 é violência. O que eu posso fazer? Qual o caminho? Então a mulher pode, esse número não é um número só, não é um número que tira dúvidas, não, mas pode ser. Então, temos a Central de Atendimento à Mulher também, que é o Disque 180, que Sim. faz toda essa explicação e orientação. Nesse centro de referência, a mulher que está sofrendo violência, ela encontra o acolhimento e as nossas técnicas podem fazer, inclusive, o acompanhamento nos demais equipamentos, para que a mulher não passe isso sozinha. Eu tenho medo de entrar na delegacia sozinha. A gente acompanha, faz o registro do boletim de ocorrência. É necessário sempre fazer o registro?
é bom e é importante, mas nem sempre a mulher está preparada para fazer aquele registro naquele momento. Sim. Então a gente fortalece essa mulher para que ela possa fazer esse registro. Até para que ele, se acabou o relacionamento, não quero mais mexer nisso, mas aquele agressor vai encontrar outras mulheres e vai fazer outras vítimas de violência. Vamos interromper aí Vamos interromper, vamos ter um esse registro ciclo. dele. E aí, se a violência é imediata, na hora está acontecendo 190, Polícia Militar. E a própria Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, meu abraço aí para a Tenente Dayana, para toda a sua equipe, Coronel Wanderson, que foi o grande comandante aí do 4º Batalhão, que iniciou essa parceria conosco em relação à sala da Patrulha Maria da Penha. Agora, em agosto, vai ser inaugurada uma sala Lilás também, aqui em Caruaru, e tão importante essa parceria entre a rede. Então, a violência está acontecendo, liga para o 190, né, a Polícia Militar vai resolver. Liga também para o centro de referência que a gente já faz o acolhimento. Se conseguir fazer, né, porque às vezes a mulher não consegue, né, está Sim. presa, e aí pede esse socorro, pede esse auxílio. A delegacia também é o lugar de procurar estar sofrendo a violência. A delegacia da mulher funciona 24 horas, delegada doutora Érica também, e toda a Sim. sua equipe, Amanda O Disque Denúncia o Disque também, Denúncia. né, se tornou também O agora. Disque, inclusive, é uma ferramenta para quem não quer se expor, né? Você é Isso. vizinho, amigo, tio, parente, amiga, amigo, né? O Sim. Disque Denúncia é uma garantia do sigilo da denúncia, Uhum. né? Então a gente consegue, a gente tem acesso, inclusive o Disque encaminha, tanto a delegacia como o Disque Denúncia encaminham diariamente para a gente todas as demandas. Então, a gente tem acesso e contato com essas mulheres que estão precisando do acolhimento. Nosso equipamento é um equipamento de acolhimento e proteção. Então, se você precisar de qualquer auxílio, a gente consegue através disso. E aí hoje Caruaru tem um grande instrumento, né, tecnológico, a gente falando de inovação de tecnologia, que é o aplicativo Minha Caruaru. Então, se você está nos ouvindo, baixa aí esse aplicativo, entra lá na loja, no App Store, no Google Shop. Google, no da Apple tem Então, Android e demais, iOS. pode baixar o Minha Isso. Caruaru. Lá dentro tem uma logozinha, um, um botãozinho que você Isso. aperta, que é da Secretaria da Mulher, e você pode acionar nosso serviço. Sim. E aí você encontra o nosso serviço. E esse aplicativo é muito bom para todos os equipamentos da prefeitura Uhum. e para todos os serviços, porque você pode acionar serviços da saúde, Isso. da própria educação, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria da Mulher, e você pode também ficar recebendo as notícias, As notícias, né? novidades. Vai ter alguma coisa nova em Caruaru. Lá no aplicativo vai chegando as mensagens e você vai tendo acesso a todas essas informações. É né? mais uma ferramenta, né, Do enfrentamento à do violência, enfrentamento. mais uma ferramenta da Prefeitura Municipal, do contato para com o cidadão e a cidadã. Se essa mulher, ela não consegue, enfim, ir até os equipamentos, mas ela consegue acionar pelo WhatsApp, ela consegue acionar pelo aplicativo Minha Caruaru. Tem o 180, que é um disque diretamente, né, ao enfrentamento à mulher. Tem o 190, que é da Polícia Militar, né? Tem todo A gente tem uma estrutura. a gente tem ouvidorias do Ministério Público, ouvidoria do Tribunal de Justiça, ouvidoria da Defensoria, que eu não falei da Defensoria Pública também é uma Sim. grande parceira. Então, a gente tem diversos mecanismos para que a mulher entre em contato. Né? E ainda assim, a gente tem subnotificação e tem mulheres que ainda não procuraram ajuda. Então, o apelo que eu faço é: você, mulher, que está nos assistindo, está nos ouvindo, conte com a gente. Estamos aqui para prestar esse serviço à população. Eu sou servidora pública, Andressa é servidora pública, Hanna é servidora pública, e aí, daqui dessas três eu posso falar com tranquilidade. Estamos 24 horas à disposição das mulheres de Caruaru. Meu celular, falei, né, eu tô de licença maternidade, mas eu acho que nenhum dia da minha licença eu não atendi de alguma forma alguma demanda relativa às mulheres de Caruaru, né? E Hanna tá lá seguindo com a equipe a todo momento, e aí eu aciono, peço para que elas intervenham. A gente precisa lembrar também do equipamento do CRM Rural, que ele está localizado em Cachoeira Seca, né? Mas ele atende toda a zona rural de Caruaru. Então, como a gente falou, é um equipamento novo, né? Novo no país, né? Tem aí na zona rural. E caso seja uma mulher da zona rural, né? Ela vai ser direcionada para esse equipamento. Eu acho que é algo também muito importante que as pessoas ainda elas não compreendem bem é que o CRM ele não é o local de denúncia. Você não vai denunciar
renunciar lá, mas você vai encontrar apoio, fortalecimento, E escuta, acolhimento. acolhimento, né, das técnicas. Aí eu preciso enfatizar sobre as técnicas do CRM, né? A equipe do CRM, o quanto ela é bem preparada para receber e dar todo o suporte e acompanhar essa mulher em todos os equipamentos, como você citou, que ela precisa. Minha história enquanto servidora pública da Prefeitura Municipal de Caruaru, inclusive, iniciou no Centro de Referência, né? Eu fui técnica do CRM, fui advogada do Centro de Referência da Mulher aqui de Caruaru, e aí, enquanto gestora, ter passado pelo Centro de Referência e saber, entender, compreender a importância do trabalho de cada técnica no serviço e no acolhimento, né, é o que faz, inclusive, eu trazer esse pertencimento com relação ao enfrentamento à violência. Ouvir essas mulheres traz uma carga de experiência e de conteúdo e de pertencimento muito grande. Então, hoje, com o Centro de Referência da Mulher Rural, a gente consegue, inclusive, entender melhor as necessidades da mulher que está no campo, da mulher da zona rural de Caruaru. Caruaru é composto 80 e tantos por cento de zona rural. Caruaru é um É muito município, maior, né? é O muito território maior da zona rural é muito maior do que a zona a urbana. zona urbana. Então, a gente precisa permear essas nuances de diferença, de necessidade das mulheres da favela. Então, é um equipamento novíssimo, né? Está aí inaugurado há um mês e meio, 2 meses, mais ou menos, mas que tem tudo para ser um equipamento referência nacional também, né? Hoje a gente não trabalha mais com política municipal, é política para impactar a sociedade de uma forma positiva. Positiva. E um dado bem recente, assim, né? Inclusive, que eu estou fechando o relatório do CRM Rural, é que nós tivemos mais de 300 cadastros já do CRM nesse quase 2 meses de abertura, né? É uma atuação Elas têm, extremamente de fato, importante. procurado, assim, para entender o que é o CRM, o que o CRM faz, e nesse contexto a gente tem conseguido fazer a educação, né? Esse Isso, processo e educativo. não é um equipamento só específico, a mulher está sofrendo violência, vai lá no CRM Rural. Hoje a gente trabalha o equipamento de acolhimento às mulheres de forma ampla, trazendo curso de qualificação profissional, sendo espaço em parceria com a saúde, de atividades para essas Isso. mulheres, Assistência né? social Assistência também, social, tá? fazendo o cadinho único lá Cadinho único, dentro. isso. Então, assim, é um equipamento para as mulheres. O enfrentamento à violência, ele é a força motriz. Sim. Né? Inclusive, porque muitas daquelas mulheres sofrem violência em silêncio, mas ele é um equipamento de proximidade, para que as mulheres tenham pertencimento dos seus direitos, conheçam, né, o que é a Lei Maria da Penha, o que são as demais legislações pertinentes às mulheres. E aí a gente já entendeu, né, que, enfim, o enfrentamento, na verdade, à violência contra a mulher, como você citou bem no início, ele é diariamente, né, não é só um mês dedicado, né, o mês de agosto, mas ele tem que ser diário, né, por toda a sociedade. Mas eu sei que esse mês de agosto a gente tem uma programação aí extensa que alguém fez, construiu, que alguém construiu, né? E a gente poderia citar, né, alguma dessas programações que a gente vai ter para esse mês de agosto, né? O agosto, a gente é o Agosto Lilás, que é esse mês dedicado ao enfrentamento, de fato, à violência Eu acho que a gente começa com o pé direito, para dentro. Né? A gente abre o mês do Agosto Lilás com a formação para as técnicas, para a equipe que trabalha, né? que a política da mulher A traz política isso. para mulheres traz. Então, a gente precisa, né, estar também se reciclando, trazendo o que tem de novidade na legislação, o que tem de novidade, né, na atuação. Sim. Eu lembro que eu tive um embate uma vez, inclusive, com relação à atuação do centro de referência, onde a gente estava pautando muito a atuação. Do normativo, a gente tem um normativo dos centros de referência, mas ele é um normativo onde Caruaru estava sendo referência para os demais centros de referência. Então, como é que eu vou me pautar num papel de 2007, vivendo 2023, na época, né? Uhum. Se eu sou referência. Eu sou a referência. Então, a gente está construindo a política para mulheres, ela não tem um sistema único ainda, como o SUS, como Ela já está se construindo, né? a assistência tem uma política nacional também muito, muito fortificada. Então, a política para mulheres, ela está nascendo com relação à sua sistematização. Então, Caruaru é referência na criação de novos protocolos. Sim. Eu participei com nossa vice-prefeita, com Daisy,
no final do ano passado, da construção de um protocolo para as cidades da América Latina. E as referências de Caruaru foram citadas como, tanto a referência do enfrentamento da violência e qualificação profissional e política de cuidados, como pioneiros e como referência nacional. Então, Nós somos a nós somos a referência. referência. Então, a gente não pode se prender num papel lá É. de 2007, 2006. Por isso eu disse que a Lei Maria da Penha é uma lei viva. Uhum. Ela tem atualizações Sim, constantes, o tempo todo. exatamente com relação. E agora foi sancionada uma lei de criar um banco de boas práticas, uma lei nacional também, Uhum. banco de boas práticas com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher e ao enfrentamento ao feminicídio. Então, eu tenho certeza que vão ter várias boas práticas de Caruaru lá dentro desse Sim, com repositório, certeza. né? Então, é importantíssimo a gente ratificar esse pioneirismo de Caruaru com Uhum. relação ao enfrentamento. Quer dizer que mulher em Caruaru não sofre violência? Não. Mas quer dizer que o agressor da mulher de violência aqui em Caruaru, ele é punido. Então, os feminicídios que aconteceram em Caruaru, as mulheres que foram mortas em Caruaru, todos os agressores foram punidos. E as mulheres que procuraram ajuda conseguiram sair desse ciclo de violência e não sofreu feminicídio. Então, importante demais realizar a denúncia, procurar a rede, para que a gente não tenha um fim trágico do feminicídio. Isso é um corte bem interessante, inclusive até é uma fala da própria secretária do Estado, que é as mulheres que foram, né, vítimas do feminicídio, elas não têm registros, né, ou elas não Não registraram passaram a pela perda da rede. medida protetiva, elas não passaram pelo sistema, Isso. né. Estar dentro da rede de enfrentamento à violência contra a mulher é sim um grande passo para que não sofra o feminicídio. É um grande aliado, sim, no enfrentamento ao feminicídio. Então, eu acho que você falou de Valquíria, Val traz muito isso na fala. A gente precisa que a mulher esteja na rede para que a gente possa garantir, né, os mecanismos para que ela não sofra o feminicídio. Exatamente. E para além, né, esse mês nós temos um grande Maria da Penha vai às escolas, que a Eu gente nem vem falando. me empolguei, não fiz a programação. Então, Maria da Penha vai às escolas com a Nós teremos o Secretaria da Maria da Penha Educação, vai às escolas, em parceria com a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, né. Também teremos uma grande blitz educativa com a Parada Segura também. em frente ao Shopping Difusora. Isso, no dia 7 também, que É, é o dia que é o completamos dia os D, 20 né? anos Os da 20 Lei anos, Maria né? da Penha, né, A teremos gente esse tem também dia. atuações dentro das unidades básicas de saúde, Isso. dentro da própria rede. Tem, assim como março, o mês da mulher, a gente recebe muitos convites e muitas solicitações no mês de agosto também. Também. A gente recebe para estar em demais espaços, Uhum. né? Fora a nossa programação tradicional, Fora a nossa fora as própria. parcerias que a gente sempre faz com as outras instituições, Sim, né? A sim. gente sempre faz parceria. A gente tem o Conselho Municipal da Mulher, que é muito atuante e participa Sim. conosco de todas as atividades. A gente tem a OAB, que é sempre parceira e sempre propõe. A gente está com uma novidade esse ano, estava conversando com o Rana agora há pouco. A gente fez uma parceria com a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Engenheiros e Engenheiras, para trazer um evento só para as mulheres engenheiras em Caruaru, tanto estudantes de engenharia, como as mulheres já engenheiras formadas, para trabalhar mulheres em espaço de poder, mulheres num espaço que é tão, né, Sim. masculino ainda, né? As Muito engenharias forte, né, ainda. ainda são, muitas vezes, espaço de assédio no Sim. trabalho. A gente vai trazer esse evento também, finalizando lá o mês. Hoje, dia 4, a nossa secretária interina e nossa gerente de eventamento vão estar no governo do estado, também fazendo a abertura do mês do Agosto Lilás Para todo o para estado, todo né. o estado de Pernambuco, né? Eu acho que os avanços que Raquel, enquanto governadora, traz na saúde, na assistência, na Secretaria da Mulher, na educação, são é aí que a gente vê que qual a diferença de ter mulher em espaço de poder? As mulheres trazem as necessidades diárias dela. Então, só uma mulher que tem o filho em casa e não tem com quem cuidar, ou delega para outra mulher cuidar, porque sempre Cuidar. delega o cuidado, né? Entende a necessidade de uma política de ter creche, entende a necessidade da cidade bem iluminada, com LED, Uhum. porque à noite escuro, se tiver iluminação, é mais É seguro. mais seguro. Entende um calçamento, a necessidade de ter um calçamento, de ter uma rua asfaltada com Saneamento. saneamento por causa da saúde dos filhos, por causa da segurança, como é que ela vai chegar em casa mais rápido. Então, são é, é política pública com o A recorte de gênero visão e com de a mulher. lente, né, do gênero.
E aí Raquel teve o condão de ter um aprendiz. Eu acredito que o Rodrigo aprendeu muito com ela sobre gênero e sobre política para mulheres. Ele já é um excelente gestor. E com essa vivência que ele teve ao lado de uma grande mulher, ele tem um grande exemplo dentro de casa, né? Que Dona Mércia criou os filhos, né? Principalmente enquanto foi mãe solo, né? Após a partida do seu companheiro, trouxe essa lente de gênero também. Então, por isso é importante a gente dar as mãos e falar de política para mulheres com homens e mulheres. Com homem, o quanto é importante, né? E aí o mês é bem extenso, É bem cheio de programações, programação, né? É né? de fato um mês, né, voltado para essa visão, né? Essa lente maior, como Luana falou aí, E eu acho, dessas Andresa, até que a campanhas. gente não falou, mas está na programação aqui, o Nepcast, O né? Nepcast, exatamente. A gente fazendo o podcast para trazer essa informação sobre Isso. a Lei Maria da Penha, divulgar o Agosto Lilás para as mulheres de Caruaru e região. E região, né? Esse é o primeiro episódio, né? Teremos aí mais 3 episódios ainda com informações, né, de como funciona em Caruaru, como é os serviços, como essas mulheres elas podem buscar o serviço, porque volta àquela ideia inicial que Luana trouxe. Quanto mais mulheres informadas, mais chances nós temos de tirar essas mulheres de ciclos de violência, né? E aí, para a gente finalizar, secretária, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Tanto para qualquer mulher, né? Para todas as mulheres do município, na verdade. Mas em especial para talvez alguma mulher que esteja passando por um processo de violência, ou ela ache, ou ela pense que pode estar passando, né? Que ela identificou algum processo de violência. E para toda a sociedade, né? Que fosse essa mensagem final que você pudesse deixar. Para todas as mulheres, para que elas possam se sentir seguras. Hoje a gente conta em Caruaru com uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher equipada e que trabalha com interação 24 horas. Então, a mulher que sofre violência, você mulher, né, que está sofrendo algum tipo de violência, é, fala com a gente, pede ajuda, pede socorro, pede orientação, pede acolhimento. A gente trabalha também com essa autonomia das mulheres. Às vezes a gente vai na busca ativa, encontra uma mulher que sofre violência, mas ela ainda não se sentiu no momento de denúncia ou de alguma forma de enfrentamento, mas aceita o acolhimento. Então, a gente faz o acompanhamento dessa mulher até que ela se fortaleça enquanto ser humano. E eu acho que a grande mensagem é: existe vida após a violência. Mulher, você não está sozinha. Então, essa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, os equipamentos que Caruaru hoje possui, tanto físicos, estruturais, como os equipamentos do material humano, nós temos hoje profissionais excepcionais com relação ao enfrentamento à violência. Então, eu me sinto muito segura e tranquila de que as mulheres de Caruaru contam com uma rede de enfrentamento à violência contra mulheres excelente. Então, não é missa de corpo presente, não é porque eu estou na gestão da pasta, mas esse é um reconhecimento que a gente tem das demais instituições e eu tenho muita tranquilidade em dizer que a mulher em Caruaru, ela pode procurar a rede de enfrentamento, ela pode pedir ajuda, que nós estamos aqui para estender a mão e dar as mãos nessa caminhada. E você, companheiro ou companheira, que também está nos ouvindo, e que sabe, né, que alguém precisa desse auxílio, 98384-4310, número do Centro de Referência da Mulher, para que realmente. O nome não é por acaso, Centro de Referência. Tenham como referência do enfrentamento à violência contra a mulher esse nosso centro. Né? Maria Neuma, fica lá na Avenida Portugal, ao lado da delegacia, funciona 24 horas. Para que Caruaru não dorme com relação ao enfrentamento à violência. A gente enfrenta ela diariamente, a todo tempo. Todo momento. Verdade. E aí chegamos ao final, né, de mais um episódio. Eu queria muito, muito agradecer a vontade de trazer Luana aqui. Foi desde março, né, no mês da mulher. Existiu essa ronda de como a gente poderia trazer, mas acho que foi exatamente a sua saída de licença maternidade. Em março até alguém conversou comigo, mas eu estava na Colômbia com o Rodrigo. Foi isso mesmo, você estava viajando, exatamente. E aí, quando surgiu a ideia do mês do Agosto Lilás, a gente falou, Luana, com o seu retorno, né, da licença maternidade. E eu acho que, primeiramente, eu preciso muito agradecer
pelo que você faz pelas mulheres de Caruaru, sendo uma mulher de Caruaru, né? Tendo familiares, tendo uma mãe, tendo primas, tendo amigas e sabendo assim. Hoje, não só estando, né, no serviço, mas sabendo sempre que Caruaru ele é um município de fato muito seguro para a mulher. E aí eu preciso agradecer, né, não só como Luana, secretária da mulher, mas como Luana, mulher, mãe, né, advogada, e que pegou de fato essa causa como momento pessoal, vida pessoal mesmo, de dizer, não, isso é o que eu faço, meu projeto de vida diariamente, né? Agradecer muito, muito você ter vindo, ter aceitado o convite. Agradecer a Hannah, que, né, fez esse papel, assim, de forma muito, muito especial, né, esses 6 meses, né? Estou na pasta com vocês diretamente há 3 meses, né? 2, 3 meses aí. E o quanto eu fui acolhida, né? Não só por ela, mas por toda a secretaria. Mas essa calma e essa leveza dela realmente faz muita diferença no nosso dia a dia. E, assim, de fato, agradecer mesmo a participação de vocês e dizer que o espaço está sempre aberto, né, para a Secretaria da Mulher, para o enfrentamento, para a gente falar e divulgar mesmo, que a gente precisa divulgar os canais e tudo mais. Esse é nosso espaço, né? Então, utilizá-lo com responsabilidade, com carinho. Eu que agradeço, ao Nepcast pelo convite. Eu que agradeço a toda a nossa equipe da Secretaria da Mulher, em nome de Hannah, Isabel, Scarlett e Andressa que estão aqui comigo, mas cada um e cada uma, né, que faz parte dessa grande equipe, que faz a diferença para as mulheres de Caruaru. Então, eu fico muito feliz de conseguir ter essa tranquilidade no coração de ter uma grande equipe cuidando das mulheres de Caruaru. Uma grande equipe mesmo, uma equipe maravilhosa, diga-se de passagem. E a gente precisa lembrar que o enfrentamento à violência, ele é não só responsabilidade da mulher, não, ele é responsabilidade de toda a sociedade, né, diariamente, e não só no mês de agosto, né, mas ele diariamente. E se você conhece alguma mulher que esteja passando por uma situação de violência, ou se você é a mulher que está passando por uma situação de violência, Luana deixou o número do CRM nesse nosso episódio. Nós vamos deixar todos os telefones, né, para que essa mulher saiba de fato, né, ter os contatos todos. O 190, que é a Polícia Militar, o 180 também, estão sempre disponíveis. E é isso, eu agradeço demais, agradeço por mais esse episódio, né? Chegamos ao final e teremos mais aí outros episódios em alusão ao Agosto Lilás. Obrigada. Obrigada, até mais.